E o assunto é TV Box, IPTV, Anatel e Ancine mais uma vez. Fica nesse vídeo que eu sei que vocês gostam de ouvir sobre isso. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Aprendemos Juntos. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre como anda o bloqueio dos serviços de IPTV e também o bloqueio das TV Box. Afinal, quem vai bloquear esses tipos de serviços e equipamentos? Já se passou mais de um ano, lá em julho de 2022, desde que a Anatel divulgou o seu plano de combate aos equipamentos piratas e ao IPTV ilegal como um todo. Acontece que mais de um ano se passou e até agora esses serviços ilegais, clandestinos e alternativos continuam a todo vapor, ou seja, continuam funcionando. Não houveram de fato os bloqueios que tanto a Anatel prometeu. E o pior, a Anatel e outros órgãos como o Ancine não estão com uma relação tão amigável. Nesse vídeo a gente vai tentar voltar nessa linha do tempo para entender como a situação está, como ela se desenrolou e como pode ser o futuro desses bloqueios. Afinal, muitas pessoas utilizam IPTV ilegal através dos aparelhos de TV Box. Antes de mais nada, é importante a gente entender, e eu sempre gosto de frisar em cada vídeo que a gente fala sobre esse assunto, quais são as funções, ou seja, qual o papel das agências aqui no Brasil. Quando a gente fala de agências, nós temos duas como principal, que são a Anatel, que é a Agência Nacional das Telecomunicações, e nós temos a Ancine, que é a Agência Nacional do Cinema. O papel da Anatel é regular tudo que é relacionado às telecomunicações, como por exemplo, planos de internet móvel, planos de banda larga fixa ou também planos de telefone fixo, além de homologar os aparelhos. Então é a Anatel que vai dizer se o celular, por exemplo, esse equipamento, ele é ou não seguro. É a Anatel que vai dar o selo de verificação e homologação de segurança desse tipo de aparelho, seja para radiofrequência, seja para homologação de segurança na rede, e a Agência Nacional do Cinema, como o próprio nome já diz, vai cuidar de toda a parte de direitos autorais e de toda a parte de audiovisual. Ela vai cuidar da fiscalização, ela vai cuidar do fomento, das verbas públicas relacionadas a esse aspecto. No âmbito do IPTV e das TV Box, as duas agências têm papéis bem distintos. Quando a gente fala de bloqueio de fato, não é a Anatel que vai chegar e vai bloquear o sinal dos canais, dos filmes e das séries desses equipamentos piratas ou do IPTV como um todo. É a Ancine que tem essa responsabilidade. A Anatel, ela vai cuidar de segurança de equipamentos. Por isso que a Anatel, ela pode ir até determinado ponto e ela para ali. Quem tem que fazer os bloqueios lá dos canais, da programação, é a Ancine, que vai cuidar dessa parte dos direitos autorais. Acontece que já há algum tempo a Anatel e a Ancine não têm uma relação amigável. Isso porque a Anatel inaugurou, faz mais de um mês, um laboratório de testes, onde ela deixou tudo à disposição da Ancine para realizar os bloqueios. Por quê? Porque a própria Anatel não consegue fazer esse bloqueio por lei. Acontece que a Ancine nem compareceu na inauguração desse laboratório lá em Brasília. Parece que a Ancine está estagnada e não está colocando esforços necessários para que os bloqueios de fato aconteçam. E o que isso tem de realidade, o que isso tem de reflexo para quem utiliza esse tipo de serviço? Nada acontece. A Anatel, ela consegue ir até determinado ponto, para ali, e ela precisa que a outra agência haja dentro da sua jurisdição e dentro da sua competência para poder acontecer os bloqueios. Isso é bom para quem utiliza esse sistema pirata e isso é horrível para o próprio governo. A Ancine, ela não se mexe nesse aspecto. Já saíram várias notícias, a gente já falou aqui no canal sobre essa espécie de rixa e como o laboratório de testes veio para ajudar as duas agências no bloqueio. O que a Anatel, dentro das suas competências e do seu papel, consegue realizar por enquanto? Ela consegue realizar a não homologação dos equipamentos
que possuem algum tipo de conteúdo que é considerado pirata. Então, por exemplo, se esse celular tivesse um conteúdo pirata, um conteúdo de IPTV embutido nele através de algum aplicativo ou através de alguma assinatura e viesse instalado e viesse prometendo esse tipo de serviço, a Anatel poderia não homologar. Só que o que acontece? A venda desse tipo de produto continua acontecendo no mercado paralelo. Imagine, por exemplo, algo como tráfico de drogas. É proibido, mas a gente sabe que acontece nos bastidores, acontece dentro do mercado negro, acontece pelas redes sociais e é a mesma coisa que ocorre com as TV Box e, consequentemente, com o IPTV, que é o sistema para você poder assistir a esses tipos de conteúdos via internet de forma ilegal. A Anatel tenta de uma maneira, apenas não homologando esses produtos, mas o comércio continua acontecendo. O que vai acontecer daqui em diante e o que eu imagino que vai acontecer em relação aos bloqueios? Enquanto a Ancine não montar um plano juntamente com a Anatel, enquanto ela não se mexer, digamos assim, no bom português, nada vai acontecer. Também há outros aspectos importantes que a gente precisa falar. Os bloqueios, eles são de fato muito sensíveis. Isso porque quando há uma localização ou quando há uma identificação de algum sistema ou de algum equipamento que possa estar transmitindo de forma ilegal, há um grande risco no bloqueio. Isso porque, dependendo da rota, dependendo do tráfego e de questões técnicas, o bloqueio pode atingir empresas ou também serviços que prestam aquele tipo de conteúdo de forma legalizada. Isso já ocorreu em alguns testes que a Anatel realizou e que a própria Ancine também esteve em alguns momentos conjuntamente, em que serviços que eram considerados legais foram bloqueados de forma equivocada devido a um mandato de bloqueio de conteúdo ilegal. Acabou respingando em algo que era legalizado. Esse é o grande medo da Anatel e isso também esbarra em outro grande problema. A Anatel, como ela é responsável pela segurança cibernética desses aparelhos, a segurança de rede e como isso vai ser refletido lá na casa do cliente ou de quem comprou esse tipo de aparelho, a Anatel ela tem parcerias com grandes empresas e com grandes provedores. Vamos pegar a malha de internet como um todo e vamos ir até quem distribui a internet para todo o Brasil. Essas grandes empresas têm uma parceria com a Anatel para que haja esse tipo de identificação de IPs ou de servidores DNS que possam estar sendo utilizados para pirataria. Só que ao mesmo tempo, essas empresas têm o mesmo medo do bloqueio final, que elas bloqueiem uma rota e acabem atrapalhando ou impedindo um serviço legalizado de acontecer. Por isso que muitas empresas, como o Google, por exemplo, que é um provedor de DNS através do 8.8.8, 8.8.4.4, que são endereços conhecidos, acabaram recuando nessa parceria com a Anatel e acabaram não prestando essa assistência necessária para que os bloqueios de fato acontecessem. Outra coisa muito importante é que os bloqueios administrativos e judiciais ainda não estão andando com a mesma forma que a Anatel e a própria Ancine pretendem. Então, para hoje você bloquear um tipo de DNS ou um endereço de IP ou um servidor fica muito difícil porque ainda depende de um mandato judicial, ainda depende de uma instância maior, o que leva tempo, o que leva muito dinheiro, gastos excessivos e todo um aparato, tanto de pessoal quanto de tecnologia, para que isso ocorra de forma satisfatória. E também tem outro agravante para a gente finalizar esse assunto. Enquanto a Anatel engatinha, até porque a Ancine não a ajuda, e enquanto a Ancine não se mexe, os provedores de IPTV ilegal e também os fabricantes de TV Box têm tempo para poder achar soluções caso os bloqueios possam continuar acontecendo ou possam vir a acontecer. Então, com esse tempo, essas empresas clandestinas conseguem fabricar tecnologia e conseguem achar brechas para que não hajam os bloqueios em um futuro bem próximo. Ou seja, empresas de IPTV ilegal e fabricantes de TV Box que andam em conjunto já têm tecnologia programada
e pronta caso a Anatel e a Ancine deem os próximos passos. É como se essas empresas estivessem um degrau acima dos órgãos reguladores aqui no Brasil. E esses problemas a gente já viu em outros países também, como Estados Unidos, Portugal e Uruguai, que são países que são pioneiros nos bloqueios, juntamente com o Brasil, que acabaram também esbarrando nesse tipo de problema. Para resumir, eu acredito que o sinal do IPTV ilegal, que as TV Box não vão ser bloqueadas em um futuro tão próximo, enquanto tudo isso não for resolvido. Em contrapartida, eu acredito que a melhor solução, assim como a gente fala em todos os vídeos, seriam as empresas de TV para assinatura e também os streamings diminuírem os preços para que mais pessoas possam migrar para serviços legalizados. Esse seria realmente um sonho de consumo para todos nós que gostamos de canais ao vivo, de filmes, séries, documentários e por aí vai. Beleza? Se você gostou desse vídeo informativo e de opinião, não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante, se inscrever no canal, que nos ajuda muito, ativar o sininho das notificações, que aí você não perde nada, e nos seguir nas redes sociais que apareceram aqui no vídeo e que também estão aqui na descrição. Eu te espero em uma próxima, um grande abraço, valeu!